Nos vídeos anteriores aí eu apresentei as características, né, de todos os elementos do circuito série e do circuito paralelo, tá? Características de tensão, corrente, resistência equivalente. E agora a gente vai pegar um circuito misto para resolver aí, onde ele vai exigir aí o conhecimento de todas essas características, já que o circuito misto é um misto de circuito série com circuito paralelo, tá? Então, o circuito que a gente vai trabalhar é esse aqui, para fazer a análise, né? Nós temos aqui 9 resistores, uma fonte de tensão, e se a gente observar aqui, ó, nós temos esse resistor aqui que está em série com todo esse restante do circuito, mais o R3 aqui, tá? Daí a gente vai verificar esse R2. Esse R2 ele está em paralelo com todo esse restante de circuito aqui, né? E daí, continuando a análise, né, a gente pega esse R4 que está em série com todo esse circuito mais o R6, o R5 está em paralelo com esses três resistores, R7, R8 e R9, e os três resistores estão em série, né? Então você não consegue fazer uma resistência equivalente tirando a partir desse resistor para cá, né? Geralmente o mais sensato é sempre pegado de trás para frente, né? Aqui do R8, digamos, para cá para achar a resistência equivalente. É isso que a gente vai ver. Obviamente que se tiver, por exemplo, tivesse um R4 aqui, tivesse um resistor em paralelo só com R4, você teria que resolver primeiro esse para depois seguir para frente. Mas em, sim, em termos, né? Na maioria dos casos, a gente vai sempre resolver de frente para trás, ou de trás para frente, né? O circuito aqui. Então, vamos lá, para a gente resolver esse circuito, vamos colocar os valores aí, né? Coloquei aqui valores de resistências que são valores comerciais, né? Para a gente se acostumar, então só tem valores comerciais aqui para trabalhar. E o que a gente vai encontrar aqui? Vamos fazer então o famoso ache tudo, achar todas as correntes, todas as tensões, tá? Começando pela resistência equivalente, e daí todas as tensões, que são 10, com a tensão da fonte, e todas as correntes, que são 10 também, contando com a corrente da fonte. Como a tensão da fonte já é um valor dado, então tá fácil, né? Só pegar e colocar lá, 12 volts. Já encontramos um parâmetro aí que é fornecido no exercício, tá certo? E agora a gente vai começar a encontrar a resistência equivalente. Lembrando aí, ó, que a gente vai começar sempre de trás para frente, porque esse cara aqui a gente sabe que ele está em série com tudo isso aqui, mas a gente não sabe o valor de tudo isso aqui unificado. Então vamos ter que resumir para chegar aqui, para depois fazer o série entre R1 e R3 e o restante, né? Então vamos fazer esse bloco aqui primeiro. Esse bloco, se a gente perceber, nós temos três resistores que estão em série, que é o R7, o R8 e o R9. Então, característica do circuito série, resistência equivalente é só somar os resistores. E daí eu vou chamar esse resistor equivalente, eu não vou chamar de resistência equivalente porque não é o final. Eu vou dar um nome diferente, poderia dar um nome de RA, por exemplo, né, com letras do alfabeto, mas eu vou chamar de R', tá? Então R' vai ser igual a R7 mais R8 mais R9. Substituindo pelos valores, então, vai ser o 470 do R7, o 390 do R8 e o 220 do R9. E o resultado desse R' vai ser 1080 ohms, tá? Então, eu consigo transformar esses três resistores em um resistor só de 1K08, que é a mesma coisa que o 1080 ohms, certo? Beleza, então, o primeiro passo aí eu já fiz. Agora que eu tenho R', eu tenho um resistor que eu achei uma resistência equivalente aqui, de 1080 ohms, ele está em paralelo com o R5, que é de 1200 ohms, 1K2 ohms, né? Ou 1,2K, tá? Tudo isso representa a mesma coisa. 1200, 1K2 ou 1,2K é tudo a mesma coisa. Então, esses dois resistores estão em paralelo.
Para achar a resistência equivalente em paralelo, né, desse bloco aqui, eu vou usar as características da resistência equivalente do circuito paralelo, que é a multiplicação entre os dois resistores divididos pela soma desses mesmos resistores. Então, como o resistor é R5 e R', eu vou multiplicar R5 vezes R', divididos pela soma de R5 mais R'. Tá? Substituindo os valores, olha lá, 1.200 vezes 1.080, divididos por 1.200 mais 1.080. E vou chamar essa segunda resistência equivalente, que é o equivalente desses dois, eu vou chamar de R2'. Tá? Então, 1.200 vezes 1.080, divididos por 1.200 mais 1.080, o resultado deu 568,4 ohms. É o valor de R'. Tá? Então, substitui esses dois resistores por um único resistor, que é de 568,4 ohms. Já diminui bastante o circuito, né? Mas vamos continuar. Agora, a gente tem 3 resistores aqui novamente, e esses 3 estão em série. Circuito série, resistência equivalente, é só somar. Vou somar então o R4 com o R2', com o R6, e vou achar o resultado de um novo resistor que eu vou chamar de R3'. Tá? Então, esses 3 resistores aqui, eu vou fazer um equivalente e chamar de R3'. Substituindo os valores para somar, 100 ohms, que é o R4, 568,4 ohms, que é o R2', e os 150 ohms, que é o R6. Somando esses 3 resistores, vamos ter 818,4 ohms. Tá? Então, eu substituo esses 3 resistores que estão em série por um único resistor de 818,4 ohms. Tá lá. E agora, eu acabo de transformar e deixar novamente 2 resistores em paralelo, que é o R2, que estava em paralelo com todo aquele restante aqui, e aquele todo o restante ele equivale a 818,4 ohms. Então, vou aplicar, para resolver essa resistência equivalente, vou aplicar de novo a fórmula para resistência equivalente entre 2 resistores, que é o R2 e o R3'. Então, tá aqui, vou chamar essa nova resistência equivalente de R4', né? Então, vai ser R2 vezes R3', divididos pela soma de R2 mais R3', tá? Então, substituindo os valores, vai ser 820 vezes 818,4, divididos pela soma, que é 820 mais 818,4, tá? Vocês observam aqui, ó, que quando os resistores são praticamente iguais, ou se eles forem iguais, né? Nesse caso está praticamente igual. Mas se fosse 820 e 820, dois resistores iguais em paralelo, ia dar exatamente a metade, ia dar 810 ohms. Como ele dá um pouquinho diferente, mas ele vai dar aproximadamente, desculpa, 410 ohms, tá? É a metade dos resistores quando eles são iguais. Como eles são um pouquinho diferentes, vai dar aproximadamente aí 410, mas não exato, tá? Então, se multiplica, faz a multiplicação e divide pela soma, o resultado vai ser aí, ó, 409,6 ohms. Tá? Se os dois fossem 820, ia dar exatamente 410 ohms. Tá? Então, substituindo, 409,6 ohms, um único resistor. E agora, eu tenho a última situação que eu vou fazer esses 3 resistores. Esse R4', que era todo aquele resto que estava aqui, transformei em um só, e o R1 que sobrou e o R3. E esses 3 resistores eles estão em série. Então, para transformar na resistência equivalente, agora vai ser a resistência equivalente, porque é o final, a última operação que eu vou fazer do circuito, né? Então, vai ficar lá, ó, a soma dos resistores vai ser igual à resistência equivalente. R1 mais R4' mais R3. Substituindo para os valores, então a resistência equivalente é igual a 120 ohms, que é o R1, o 409,6 ohms, que é o R4', e o 180 ohms, que é o R3. Somando esses 3 resistores, eu vou ter uma resistência equivalente de 709,6 ohms. Então, tá lá.
transformei todos aqueles resistores por um único resistor, que é 709,6 ohms. Lembrando que essa é a resistência que a fonte de tensão está sentindo, né? Lembra lá? Então, a resistência equivalente que a fonte de tensão sente ela não sabe se os valores de cada resistor, quantos resistor tem, nem se estão em série ou paralelo. Ela só sente que é essa resistência aí que está no circuito, está sendo exigida pelo circuito, tá? Então, eu já encontrei aqui o valor da resistência equivalente, eu posso colocar lá, 709,6 ohms, já tenho dois resultados, a tensão da fonte 12 volts e a resistência equivalente que é 709,6 ohms. Vamos lá para achar o restante agora, né? Então, pegando esse circuitinho aqui, ó, eu vou utilizar a lei de Ohm, né, para achar a corrente da fonte, tá? A corrente da fonte vai ser igual a tensão da fonte divididos pela resistência equivalente, né? Então, vamos pegar lá, ó, a corrente da fonte vai ser igual à tensão da fonte, que é 12 volts, divididos pela resistência equivalente, que é de 709,6 ohms, e o resultado disso vai ser 0,01691 ampere, que eu posso também representar por 16,91 miliampere, tá certo? E daí eu tenho a seguinte, ó, o que significa essa resistência equivalente? Significa que tem um monte de resistor aqui para frente. Então agora a gente vai começar a desmembrar tudo de novo, né? Para a gente ir achando os restantes dos parâmetros aí. Mas primeiro vamos colocar na tabela lá que a corrente da fonte é 16,91 miliampere. Vamos lá continuar então agora analisando o restante dos parâmetros do circuito, tá? Então vamos lembrar aqui, ó, que essa resistência equivalente aqui, ó, ela equivale, né, agora a gente vai começar a desmembrar ao contrário. Ela equivale ao R1 em série com R4', que é que representa aquele circuito que vai para frente lá, e que está em série com R3, tá? Então, essa resistência equivalente eu vou substituir por esse circuito aqui, ó. Eu já sei que a corrente que sai da fonte é 16,91 miliampere. Então, como o circuito é série, em todos esses resistores vai estar passando a mesma corrente da fonte, 16,91 miliampere. O que significa que a corrente da fonte é igual à corrente no resistor 1, que é igual à corrente no resistor de IR4, R4 linhas, né? Que é igual à corrente no resistor R3, tá? E todas elas então são igual a 16,91 miliampere. Lá na nossa tabela eu já posso marcar lá 16,91 miliampere para IR1 e 16,91 miliampere para IR3 também, tá? Então já achei mais dois valores no parâmetro só fazendo análise aí das características do circuito série, tá? Já que a gente achou as correntes de todos esses resistores, a gente pode achar a queda de tensão em cada resistor, né? A tensão no resistor 1 vai ser igual, né, usando a lei de Ohm, R1 vezes IR1, tá? Então tá lá, VR1 é igual a R1 vezes IR1. Substituindo os valores, o R1 é 120 ohms e o IR1 é 16,91 miliampere. Então eu tenho aqui, ó, 120 vezes 16,91 vezes 10 a menos 3, que é 1 milho, né? O resultado disso vai ser 2,029 volts, tá? Vamos lá para a tabela, VR1 igual a 2,029 volts, tá? Também posso achar o VR3. VR3 é igual a R3 vezes IR3. Como a corrente é a mesma aqui no circuito, né, 16,91 miliampere, e o valor do resistor é 180 ohms, então a gente consegue calcular a queda de tensão no resistor 3. 180 vezes 16,91 vezes 10 a menos 3, que é milha, né, ampere. Resultado disso, VR3 igual a 3,044 volts, tá? Então tá lá na tabela, vamos colocar também o VR3, que a gente já encontrou, 3,044 volts. Vamos continuar fazendo análise do circuito,
achando a queda de tensão em cima do resistor 4 linhas, R4 linhas, né? Então, VR4 linhas vai ser igual a R4 linhas vezes IR4 linhas. Como a corrente é a mesma em todos os resistores, o valor de R4 linhas é 409,6 ohms, então eu vou multiplicar. 409,6 ohms vezes 16,91 mA, que é o 10 a menos 3, né? Vai dar o resultado de 6,926 volts. Esse aí é a tensão que está para todo o resto do circuito, então não vou colocar na tabela, não está pedindo. Tá? Mas eu achei só essa tensão que é bastante importante para continuar fazendo a análise do restante do circuito. Vamos lá então. Está aqui. Vamos substituir então agora esse R4 linhas pelo equivalente dele, que é aqueles dois resistores em paralelo, né? O R2 que está em paralelo com o R3 linhas, isso que é o R4 linhas, tá? E aí a gente consegue achar algumas coisas aqui já, né? Vamos lá. Então tá aqui, ó, substituir. Lembrando que a gente já achou a tensão R4 linhas, é a mesma, como o circuito é em paralelo, né? A tensão, em circuito paralelo, a tensão é a mesma em todos os resistores. Isso significa, então, que VR4 linhas, que a gente encontrou, é 6,926 volts, né? Então, VR4 linhas, que é igual a VR2, que é igual a VR3 linhas, né? Vai ser 6,926 volts, tá? Tensão em paralelo, ela é igual em todos os resistores, tá? É característica do circuito paralelo. Então, eu já posso colocar lá que o VR2 é igual a 6,926 volts, que era igual ao R4 linha, o VR4 linhas, né? Beleza? Então, agora eu posso achar as duas correntes aí. A corrente no resistor 2 e a corrente no resistor R3 linhas. Porque a tensão é a mesma, já encontrei. É só pegar e aplicar a lei de Ohm lá. Tá? Deixa eu ver. Tava os valores da primeira lá. Então, aqui, ó, IR2 vai ser o 6,926 volts, que é o VR2, divididos por 820 ohms, que é o R2, né? Então, o IR2 vai ser igual a 8,446 mA. Tá? Já posso colocar na tabela lá também. IR2 igual a 8,446 mA. Né? Já achei mais um resultado. Vamos lá para frente. E daí achar esse IR3 que vai ser importante para o próximo, para a sequência da análise do circuito aí. Né? IR3 linhas é igual a VR3 linhas divididos por R3 linhas. VR3 linhas é o mesmo porque que VR2, porque estão em paralelo, né? Então, e o R3 linha é 818,4. Então, substituindo os valores, 6,926 volts divididos por 818,6 ohms, resultado 8,461 mA. Tá? Então, essa corrente é a corrente que está circulando aí, ó, em todo o circuito. Agora eu não vou conseguir fazer as comparações porque está acabando o espaço, mas aqui, ó, o R3 linhas é a mesma coisa que esses três resistores em série aqui, ó, tá? O R4 em série com R2 linhas, em série com R6 linhas, é a mesma coisa que o R3 linhas, tá? Então vamos fazer a análise desses três resistores em série agora. Então tá lá. O IR3 linhas é o que a gente encontrou lá, 8,461 mA. E o circuito é série. Circuito série, a corrente é a mesma para todos os elementos, né? Só tem um caminho para essa corrente. Então, IR3 linhas é igual a IR4, né? Que é igual a IR2 linhas, que é igual a IR6 linhas, que vai ser igual a 8,461 mA. Então, a corrente em todos esses três resistores é a mesma que o IR3 linhas que a gente encontrou anteriormente, né? Então, isso significa que eu já posso pôr na tabela o valor de IR4, 8,461 mA, e IR6, que é 8,461 mA também, tá? Voltando lá, agora eu posso achar as quedas de tensões no R4, no R2 linhas e no R6 linhas,
tá? O VR4 vai ser igual a R4 vezes IR4. Substituindo os valores, R4 é igual a 100, o IR4 é 8,461 mA, então o resultado da multiplicação vai ser 0,8.461 volts, tá? Já coloco lá na tabela. VR4 é igual a 0,8.461 volts, beleza? E já posso achar o VR6 também, para colocar na tabela. VR6 é igual a R6 vezes IR6. VR6, ali está 4, mas é 6, tá? VR6 é igual a 150 vezes 8,461 vezes 10 a menos 3. VR6 é igual a 1,269 volts, tá? Então, eu já coloco na tabela aqui também, VR6 igual a 1,269 volts. E o VR duas linhas, eu vou multiplicar também a corrente R duas linhas, IR duas linhas, vezes a resistência R duas linhas. Né? Vai substituindo os valores, é 568,4 ohms, vezes 8,461 vezes 10 a menos 3 ampere. O resultado vai ser 4,809 volts. Então, esse 4,809 volts é o que está em cima de todo o resto do circuito ali, né? Que é esse R duas linhas aqui, ó, tá? Então, esse R duas linhas é a mesma coisa que esses dois resistores em paralelo, tá? Então, o que a gente vai analisar a partir de agora, vamos desmembrar esse R duas linhas e vamos transformar ele novamente no resistor R5 em paralelo com R1 linha, tá? E fazer a análise. Como a tensão que a gente achou de R duas linhas, né, aqui é 4,809 volts, então a tensão nesses dois resistores aqui que estão em paralelo é 4,809 volts, tá? Então, porque a tensão R duas linhas é igual a tensão no resistor 5, que está em paralelo com o resistor R', então é a mesma, né? E os dois têm a tensão de 4,809 volts. Então, eu já achei a tensão VR5. VR5 é igual a 4,809 volts. Já coloco aqui na tabela também, né? E vamos continuar a nossa análise. Como eu tenho a tensão e a resistência, eu posso achar as duas correntes aí, o IR5 e o IR'. Né? IR5 vai ser igual a tensão no resistor 5 divididos pelo resistor 5. Substituindo os valores, vai ser 4,809 volts divididos por 1.200 ohms, que vai dar o 4,007 mA. Então, IR5 é igual a 4,007 mA. Vamos já deixar lá anotado na tabela. Tá? E o IR' vai ser igual a tensão no resistor linha dividido pelo resistor linha. Né? Como a tensão é a mesma, e o resistor linha é 1.080 ohms, então vamos fazer a divisão lá. 4,809 volts divididos por 1.080 ohms vai dar 4,453 mA. Tá? Esse resultado não tem na tabela, mas vai ser importante para o restante da análise do circuito aí. Essa corrente de 4,453 mA é o que está indo para o restante do circuito. E o restante do circuito, então, é isso aqui, ó, tá? O IR' é a mesma coisa do que esses três resistores em série, tá? Então, eu vou desmembrar de novo o R' e transformar ele de novo em R7, em série com R8, em série com R9, para a gente fazer a análise, tá? Então, vamos lá. IR', que a gente encontrou, ele está passando pelos três resistores porque está em série, né? Característica do circuito série. A corrente é a mesma para todos os elementos. Então, IR' é igual a IR7, que é igual a IR8, que é igual a IR9, e vai ser o que a gente encontrou anteriormente ali, que é o 4,453 mA. Então, já achamos três valores automaticamente aqui, né? Então, vamos colocar eles lá. IR7 igual a 4,453 mA, e IR8 igual a 4,453 mA, e o IR9 também 4,453 mA. Feito. Só falta achar as tensões. Então, aquela tensão no resistor 7 vai ser
o resistor 7 vezes a corrente no resistor 7, substituindo os valores, então, 470 ohms vezes 4,453 mA. Resultado, 2,093 volts. Vamos colocar lá na tabela. VR7, 2,93 volts. Continuando lá. Achar a queda de tensão no resistor 8. A queda de tensão no resistor 8 vai ser igual o resistor 8 vezes a corrente no resistor 8. Tá? Então, substituindo os valores, resistor 8 é 390 ohms, a corrente é 4,453 mA, resultado 1,737 volts. A queda de tensão no resistor 8 é 1,737 volts. Tá? Vamos colocar lá na tabela também. Quase terminando, né? VR8 igual a 1,737 volts. E por último, o VR9 aqui, né, que vai ser igual a R9 vezes IR9. Substituindo os valores, R9, que é 220 ohms, vezes 4,453 mA, que é a corrente no resistor 9. Né? A tensão no resistor 9 vai ser 0,9797 volts. Tá? Então, estão todos os valores aqui. Poderíamos também achar, se um tudo completo, seria achar a potência em todos os elementos aqui. Mas isso aí é sempre, se você achou todas as tensões e todas as correntes, é só multiplicar 12 vezes 16,91 mA, você acharia a potência da fonte. A tensão no resistor 1 vezes IR1, a potência do resistor 1. Né? Multiplicando aqui a tensão vezes a corrente de cada elemento, você vai achar a potência de cada elemento aqui. Tá certo? Então, esse é um exercício aí de análise de circuito aí de um circuito misto, tá? Só para a gente já dar uma introdução aqui à lei de Kirchhoff, né? E a gente perceber que a lei de Kirchhoff. Depois no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, a lei de Kirchhoff. Mas já vamos aproveitar aqui para fazer uma prévia, tá? Nesse circuito aqui usando todos os valores que a gente encontrou, né? A lei de Kirchhoff diz o seguinte, que a soma das tensões em uma malha fechada é igual à tensão da fonte. Então, se eu pegar qualquer malha aqui fechada e somar as tensões, as quedas de tensões, tem que dar igual o 12 volts aqui. Nesse caso aqui, eu peguei essa malha aqui, ó, tá? O R1, R2, R3. Fecha uma malha aqui. Então, VR1 mais VR2 mais VR3, ela tem que ser igual à tensão da fonte. Vamos lá. Pegando os valores aqui na tabela, então, ó, tensão da fonte igual a VR1 mais VR2 mais VR3, sendo que VR1 é o 2,029, substituindo lá na fórmula, né? O VR2 é 6,926, então coloco lá na fórmula. O VR3 é 3,044 volts, coloco na fórmula. Então, se eu somar esses três resistores, ele vai dar aproximadamente aí os 12 volts. Ele deu 11,999. Né? Se eu arredondar com 4 números significativos aí, vou acabar transformando por 12 volts ali, certo? Então, a lei de Kirchhoff e aí, a lei das malhas, confere, tá? Vamos pegar mais um exemplo da lei das malhas, né? Pegar o R1, fechar essa malha aqui, tá? R1 com R4, com R5, com R6 e R3. Então, fechar essa malha aqui, ó, tá? Então, se eu somar essas tensões, tem que dar também 12 volts aí, tá? Se eu pegar essas tensões aqui, ó, por fora, também tem que dar, somar todas elas, tem que dar 12 volts. Eu vou pegar só mais essas aqui, ó, para exemplificar, deixar outra para vocês aí, se vocês quiserem tirar a prova, se vai dar 12 volts, vocês fazem a soma de R1, R4, R7, R8, R9, R6 e R3. Mas então, pegando essa malha aqui, ó, R1 vai ser VR1 mais VR4 mais VR5 mais VR6 mais VR3. Isso tudo aí, a soma de tudo isso aí tem que dar igual a tensão da fonte. Então, vamos lá para a tabela para a gente ver se isso é verdade. A fórmula está ali embaixo. Vamos substituir os valores. VR1, que é 2,029 volts. VR4, que é 0,8461 volts. Né? O VR5, que é 4,809 volts. O VR6,
que é 1,269 volts, e o VR3, que é 3,044 volts. Se eu somar tudo isso aí, tem que dar aproximadamente 12 volts. Tá? Então lá, deu 11,9971 volts. Tá? Então, se eu arredondar também, fazer o arredondamento, vai dar os 12 volts. Então, comprovamos mais uma vez a lei de Kirchhoff. A soma das tensões, das quedas de tensões em uma malha fechada é igual à tensão da fonte, certo? Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff. Agora vamos comprovar a segunda lei de Kirchhoff aqui, aproveitando esse circuito. A segunda lei de Kirchhoff, ela fala das correntes do nó. Né? Então, vamos pegar esses dois nós aqui, analisar as correntes e ver se comprova a lei de Kirchhoff. Eu poderia analisar os 4 nós aqui, tá? Eu vou analisar só esses dois nós aqui. Então, a lei de Kirchhoff das correntes, ela diz o seguinte, que a soma das correntes que entram num nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Tá? Então, a gente vai comprovar se isso é verdade. Ó, aqui tem a corrente da fonte, que é a mesma que a IR1, né? Ela está entrando no nó, e a corrente IR4 está saindo do nó, e IR2 também está saindo do nó. Então, tem uma corrente entrando e duas correntes saindo. Então, a soma das correntes que entram no nó, só tem uma, que é o IF, é igual à soma das correntes que saem do nó, IR2 mais IR4. Então, vamos colocar a fórmula aqui, corrente da fonte é igual a IR4 mais IR2, isso aí tem que se igualar. Né? Vamos lá para a tabela, para saber os valores. Né? Então, nós temos a corrente da fonte, que é 16,91 mA, vamos substituir ali, e a soma IR4 mais IR2 tem que dar esse 16,91 mA. Então, vamos fazer lá. O IR4, que é 8,461 mA, e o IR2, que é 8,446 mA. Então, se eu somar esses dois, tem que dar o 16,91. Fazendo a soma, ó, deu 16,907, que se arredondar vai dar o 16,91 mA. Esse erro aí é normal, tá? Porque como a gente faz um monte de arredondamento para chegar na... fez arredondamento lá na resistência equivalente e tal, né? Depois, na lei de Ohm também, fizemos arredondamentos. Então, às vezes, ele dá um pouquinho de diferença, mas você pode ver que é uma diferença bem mínima aí na corrente. Mesmo assim, arredondando, com 4 números significativos, ele vai dar o 16,91 mA. Vamos lá, então esse nó, ali, ó, o valor arredondado, né, 16,91. Agora o segundo nó ali, ó. O segundo nó está entrando IR4 e está saindo nesse nó, né? E está saindo desse nó o IR7 e o IR5. Então a fórmula, que é a soma das correntes que entram no nó, só tem IR4 entrando, é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. As correntes que estão saindo é IR7 e IR5. Então vamos somar essas duas correntes. Significa que IR4 tem que ser igual a IR7 mais IR5. Vamos comprovar lá. Voltar para a tabela. Então, IR4, que está aqui, ó, eu já substituí todos os valores, ó, 8,461 mA, é o IR4, é igual à soma do IR7, que é 4,453 mA, mais IR5, que é o 4,007 mA. Tá? Então, se eu somar essas duas correntes, tem que dar igual a corrente IR4 aqui. Então, somando as duas, é um valor bem próximo aí, deu 8,460 mA. Tá? Aquele errinho que eu falei que dá devido aos arredondamentos que a gente vai fazendo durante o processo, mas deu bem próximo aí do valor do IR4. Então, para esse vídeo era isso que eu tinha para passar, tá? Fazer uma análise aí completa de um circuito com associação mista de resistores, né? Resistores associados em série e paralelo. Fizemos uma análise completa de tensão, corrente e resistência equivalente. E também já introduzimos aí
as características aí da lei de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff das malhas ou das tensões, né? E a lei de Kirchhoff das correntes ou a lei de Kirchhoff dos nós, tá certo? Então, é isso. Até o próximo vídeo aí que a gente vai estar falando sobre a lei de Kirchhoff.